Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para darmos início ao assunto cláusula penal, cujos primeiros fundamentos já foram colocados em nossa videoaula anterior, quando falamos de juros legais. Estão lembrados? Dissemos que tanto os juros como a cláusula penal buscam reprimir o devedor inadimplente, que aqui em Pernambuco nós chamamos de checheiro. Então atenção a todo o Brasil, checheiro. Vê que palavra bonita. É o devedor que não paga a sua dívida no vencimento. É o devedor inadimplente. Então vamos ter uma ideia geral do que significa cláusula penal para posteriormente aprofundarmos os artigos relacionados. Acompanhe aqui comigo. Cláusula penal. É a penalidade estipulada no negócio jurídico para o caso de inadimplemento absoluto ou simplesmente mora. Esse é o seu conceito. É a penalidade estipulada no negócio jurídico para o caso de inadimplemento absoluto ou simplesmente mora. Então, quando o devedor incorre na prática do inadimplemento absoluto, que veremos depois o que significa, ou quando este devedor está em mora, ele vai incidir no pagamento de uma cláusula penal, de uma multa. Sendo que a cláusula penal, como meio de punir o devedor inadimplente, somente pode incidir se assim estiver estipulada. Observem bem, é preciso que a cláusula penal se encontre prevista dentro do negócio jurídico. Logo, se o negócio jurídico não contiver a previsão de uma cláusula penal, a cláusula penal não irá incidir. Ela somente incide se contar com previsão expressa. Isso é muito importante. Então aqui já existe uma diferença entre os juros moratórios e a cláusula penal. Enquanto os juros moratórios incidem de pleno direito, de acordo com as limitações que foram analisadas em nossa última videoaula, a cláusula penal é diferente. A cláusula penal somente incidirá se assim estiver prevista, se assim estiver estipulada dentro do negócio jurídico. Então, feita essa análise inicial, vamos agora passar à leitura dos artigos. Observem comigo. Artigo 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Então, nos contratos que contiverem a previsão de uma cláusula penal, aquele devedor que culposamente deixar de cumprir a obrigação ou se constituir em mora, vai incidir de pleno direito no seu pagamento. O devedor que descumpre a obrigação ou incide em mora deve arcar com o pagamento de uma cláusula penal, sendo que, para que o pagamento da multa estabelecida como cláusula penal aconteça, é preciso que o contrato estabeleça expressamente a sua incidência. Interessante que, para que o devedor incorra no pagamento dessa cláusula penal,
é preciso que o seu inadimplemento ou sua mora sejam culposos. Percebam que o dispositivo fala culposamente, observem. E ao se referir à culpa, o Código Civil, no artigo 408, nada mais faz do que retomar aquela velha tese, aquela velha digressão que nós cansamos de afirmar em aulas anteriores, que a culpa é pressuposto da responsabilidade. Para você responsabilizar alguém, para você penalizar alguém, via de regra, faz-se presente o pressuposto da culpa, sendo a culpa, assim, pressuposto da responsabilidade do devedor. Somente o devedor culpado, que realmente, por culpa, não tiver procedido ao pagamento da dívida, é que vai incorrer nas penalidades legais e convencionais correspondentes. Essa é a ideia, pessoal. A culpa é, assim, pressuposto da responsabilidade. Se o contrato estabelece cláusula penal e o devedor culposamente deixa de cumprir a obrigação ou se constitui em mora, este devedor incorrerá de pleno direito na incidência da cláusula penal. Portanto, esse é o raciocínio do artigo 408. Passemos agora ao próximo artigo. De acordo com 409, a cláusula penal, estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora. Esse é o artigo mais importante do assunto, o 409. Percebam que ele começa afirmando que a cláusula penal tanto pode ser estipulada conjuntamente com a obrigação, como também a cláusula penal pode ser estipulada em ato posterior. Me faça entender melhor. A cláusula penal tem natureza acessória face à obrigação principal. O principal é a obrigação. A cláusula penal que acaso incida terá natureza acessória. E essa acessoriedade da cláusula penal, por assim dizer, ela pode repercutir em algumas consequências. Por exemplo, se a obrigação principal for nula, a cláusula penal também será nula. Se a obrigação principal for anulável, a cláusula penal será anulável. Se a obrigação principal prescreveu, a cláusula penal também está prescrita. Então, o que acontece com a obrigação principal lá em cima atinge a cláusula penal enquanto acessório do débito. E por ser uma penalidade acessória, por força desse caráter acessório, a cláusula penal tanto pode ser estipulada conjuntamente com a obrigação como em ato posterior. Então é possível que no mesmo contrato, onde se estipule a obrigação, seja estipulada também a cláusula penal. Exemplo, coloca-se no contrato, o inquilino está obrigado a pagar aluguéis de R$1.000. Embaixo, cláusula penal. Caso ocorra atraso, o inquilino arcará com multa de 10% sobre o aluguel atrasado. Ponto. Se o inquilino atrasar o aluguel, ele pagará 10% de multa sobre o aluguel atrasado. Cláusula penal. E vejam que essa cláusula penal foi fixada junto com a obrigação. Agora, vamos imaginar que o contrato de aluguéis não contenha previsão de cláusula penal. Simplesmente estabelece que o inquilino pagará R$1.000 ao mês de aluguel e nada diz a respeito da cláusula penal. Ocorre que, posteriormente, proprietário e inquilino entram em acordo de estabelecerem em ato posterior uma multa, caso o aluguel se perfaça com atraso. Então, em um outro ato, em um ato posterior ao contrato de locação,
foi firmado um ajuste pelo qual a multa seria paga no percentual de 10% caso houvesse atraso de aluguéis. Essa multa foi fixada não junto com a obrigação, e sim em ato posterior. Essa possibilidade somente acontece por força do caráter acessório da cláusula penal, que permite, como acessório que é, que o seu surgimento aconteça depois de estipulada a obrigação. Na sequência, diz o artigo, observem, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora. É aqui que entra a diferença entre inadimplemento absoluto e mora. Diferença que eu considero basilar para a compreensão do assunto. Vejam bem, pessoal. Quando se fala em mora, normalmente relaciona-se esta palavra, mora, a atraso. Ah, o devedor está em mora, o devedor atrasou. Acontece que existe uma diferença substancial entre mora e inadimplemento absoluto. Às vezes, o atraso do devedor não denota mora, e sim inadimplemento total, absoluto. Exemplo, a noiva irá se casar na próxima semana. Contrata um estilista para confeccionar o seu vestido. O vestido fica de ser entregue no dia do casamento. Suponha-se que o estilista atrase a entrega. Para esta noiva, haverá interesse em receber? O que é que acham? Obviamente que não. A noiva não terá interesse algum em receber o vestido após o enlace. Então vejam que nesse caso, o atraso do inquilino que deixou de entregar o vestido no dia do casamento fez com que a noiva perdesse todo o interesse em receber aquela peça. É como se o descumprimento da obrigação pelo costureiro, o atraso do costureiro, frustrasse qualquer possibilidade futura de satisfazer o débito posteriormente. É aqui que nós falamos em inadimplemento absoluto. Então, o que é inadimplemento absoluto? Vamos ao conceito. Inadimplemento absoluto é aquele que se dá quando o devedor descumpre a obrigação, retirando ou retirando-se toda e qualquer utilidade de um futuro pagamento. Então, toda e qualquer utilidade de um futuro pagamento foi subtraída em decorrência do inadimplemento absoluto. Exemplo, o estilista que deixa de entregar o vestido da noiva no dia do casamento. Por outro lado, quando se fala em mora, e observem que mora foi um assunto muito bem estudado aqui por nós, em aulas anteriores, a mora também revela o inadimplemento de uma obrigação. Na mora, o devedor também descumpre a sua obrigação, só que com uma peculiaridade. Na mora, a obrigação é descumprida, mas sem perder sua utilidade. Se ocorre mora, é porque o devedor foi impontual, é porque ele não pagou no vencimento, é um caso. Mas sem que essa impontualidade retire uma possibilidade futura de pagamento. Exemplo,
O inquilino atrasa o aluguel. Está em mora. Pergunto eu, se no outro mês ele chegar com o dinheiro do aluguel atrasado e ainda querer arcar com juros e multa, o proprietário vai recusar esse dinheiro, pessoal? O proprietário vai dizer, eu não recebo porque você está em mora? Só se ele for burro. Se fosse comigo, eu receberia de braços abertos. Aliás, dinheiro eu sempre recebo de braços abertos. A hora em que o devedor me pagar, eu vou receber. Por que cargas d'água eu iria recusar o recebimento do dinheiro? Então vejam, o devedor atrasou o aluguel, muito bem. Mas se ele pagar posteriormente o aluguel atrasado, esse pagamento vai ser útil. Vai ser bom e proveitoso ao credor que o recebe. Então nesse caso é que se fala em mora. Vamos ao conceito. A mora, diferentemente, dá-se quando o devedor descumpre a obrigação. Porém, sem se frustrar a possibilidade e a utilidade de um futuro pagamento. Então não se frustra a possibilidade e a utilidade de um futuro pagamento. Esta é a ideia da mora. Tá, mas o que é que inadimplemento absoluto e mora tem a ver com cláusula penal? Muito simples. A cláusula penal, ela tanto pode ser estipulada para o caso de inadimplemento absoluto, como também pode ser estipulada para o caso de mora. No primeiro exemplo, a noiva contrata com o estilista a confecção de um vestido. Ela pode estabelecer uma multa nesse contrato, pela qual, se o costureiro não entregar o vestido, arcará com o pagamento de uma cláusula penal. No segundo exemplo, o locador cede o imóvel em aluguel. Ele pode estipular no contrato de locação uma multa. O inquilino que não pagar o aluguel pontualmente arcará com o pagamento de uma cláusula penal. Então, tanto no exemplo do estilista, como no exemplo do locatário, cláusulas penais podem ser fixadas nos respectivos contratos. Só que no primeiro caso, nós temos a possibilidade de um inadimplemento absoluto. E no segundo caso, nós temos a possibilidade de uma mora. E as cláusulas penais vão variar, conforme se trate de mora ou de inadimplemento absoluto. Quando se trata de inadimplemento absoluto, nós falamos em cláusula penal compensatória. Portanto, cláusula penal compensatória é aquela estipulada para o caso de inadimplemento absoluto. Se o caso for de mora, fala-se em cláusula penal moratória. Portanto, cláusula penal moratória é aquela estipulada para o caso de mora. Vamos voltar ao esquema. Colocar aqui, cláusula penal compensatória.
pressupondo a figura do inadimplemento absoluto e a cláusula penal moratória, que pressupõe a possibilidade de mora. Tá, mas em que essa diferença irá repercutir na prática? Por que tanta insistência em diferenciar uma cláusula penal da outra? É o que veremos com a leitura dos próximos artigos. Acompanhe aqui comigo. De acordo com o artigo 410, quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Então, quando se convencionar cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa em benefício do credor. Percebam a natureza da disposição, a forma pela qual a disposição foi redigida. Observe aqui comigo. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação. O que é isto, pessoal? Inadimplemento absoluto. Então, o artigo 410 se circunscreve tão somente à ideia de inadimplemento absoluto, que é o caso em que a obrigação é descumprida, perdendo-se toda e qualquer utilidade de um futuro pagamento. O exemplo que eu comecei a trabalhar. A noiva contrata um estilista a fim de confeccionar um vestido. Convenciona com o estilista que a entrega do vestido deve acontecer até o dia do casamento. No contrato, existe a previsão de uma cláusula penal de R$5.000 caso o vestido não seja entregue na data aprazada. Portanto, se o contrato estabelece R$5.000 de multa, caso o vestido não seja entregue na data aprazada, essa multa, essa cláusula penal, tem natureza compensatória, porque pressupõe o inadimplemento absoluto. Vamos admitir que o estilista não entregue o vestido. Pessoal, se o estilista não entregar o vestido no dia do casamento, se ele não cumprir a obrigação, o que é que esta noiva, ultrajada, humilhada, infeliz, irá pleitear em juízo contra ele, caso não receba o vestido no dia do casamento? Eu vou dar 4 opções. Opção A. Ela vai pleitear em juízo a entrega do vestido? Opção B. Ela vai pleitear em juízo o pagamento da multa de R$5.000? Opção C. Ela vai pleitear em juízo a entrega do vestido e o pagamento da multa de R$5.000? Opção D. Ela vai pleitear em juízo a entrega do vestido ou o pagamento da multa de R$5.000. Ela pede só o vestido? Ela pede só a multa? Ela pede o vestido e a multa? Ou ela pede o vestido ou a multa? Qual a opção correta? Poderia ser uma questão de concurso público. A resposta está aqui, de maneira bem simples e intuitiva, no artigo 410. Quando se estipula cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. O artigo diz que a cláusula penal converte-se em alternativa a benefício do credor.
converter-se em alternativa em benefício do credor é o mesmo que dizer que esta cláusula penal terá natureza alternativa. E o que significa isto? Alternatividade em direito civil, o que é que quer dizer? Uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. É sempre isso. Então essa noiva humilhada, ultrajada, ela pode pleitear uma coisa ou outra. Ela pode pleitear o vestido ou a multa. Ela pode pedir o cumprimento da obrigação consistente na entrega do vestido ou o pagamento da cláusula penal consistente na multa. Esta é a real dimensão do caráter alternativo da cláusula penal compensatória. Para montarmos melhor nosso raciocínio, voltemos ao esquema. Cláusula penal compensatória natureza alternativa. Por que isso? Porque o credor pode pleitear a obrigação ou a cláusula penal. Então, se no exemplo, a noiva em questão pleitear a obrigação, que consiste em entregar o vestido, ela abriu mão da cláusula penal. Ela não quer a multa. É porque o vestido ainda serve. Serve para quê? Sei lá, para casar com o próximo. Sabe-se lá para que ela quer esse vestido? Mas se ela pleitear o vestido, que significa o cumprimento da obrigação, ela abriu mão da multa. Se ao contrário, ela pleitear a multa, os 5 mil reais, é porque ela abriu mão do vestido. Uma coisa ou outra. Natureza alternativa. Esta é a natureza da cláusula penal compensatória. E o que dizer, por outro lado, da cláusula penal moratória? Observem aqui comigo. Artigo 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Vejam que a redação do artigo é diferente. Quando se estipular cláusula penal para o caso de mora ou insegurança de outra cláusula determinada, que dá no mesmo, mora. O credor ele pode exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Vejam que o dispositivo usa a expressão juntamente. O credor pode exigir a satisfação da pena juntamente com o desempenho da obrigação principal. Então, esse artigo que versa sobre a cláusula penal moratória, estipulada para o caso de mora, ou insegurança de uma cláusula determinada, dá a entender que a incidência da cláusula penal moratória se dá juntamente com o desempenho da obrigação principal. Aqui, pessoal, é diferente. É uma coisa e outra. A ideia é de cumulatividade. E cumulatividade tem a ver com uma coisa e outra. Uma coisa e outra. Uma coisa e outra. Sempre. É isto que significa cumulação. É isso que significa junção. A palavra juntamente do dispositivo dá a entender essa cumulatividade. Então, no exemplo trabalhado, o proprietário aluga o apartamento ao inquilino. O inquilino se obriga a pagar aluguéis. Caso ele atrase, incidirá uma multa
de 10%. Considerando que o inquilino atrase o aluguel. O que é que o locador vai pedir dele em juízo? Darei 4 opções. Opção A, o aluguel. Opção B, a multa. Opção C, o aluguel e a multa. Opção D, o aluguel ou a multa. Resposta correta, letra C, o aluguel e a multa, já que a cláusula penal moratória tem natureza cumulativa. Ela incidirá juntamente com o desempenho da obrigação principal. Então, voltando mais uma vez ao nosso esquema. Cláusula penal moratória. Natureza cumulativa. Então, o credor pode pleitear a obrigação e a cláusula penal. Uma coisa e outra. Então, se vocês se depararem em qualquer prova de concurso com essas espécies de cláusula penal, muito cuidado. Tratando-se de cláusula penal compensatória, prevista para o caso de inadimplemento absoluto, a sua natureza é alternativa. O credor pede a obrigação ou a cláusula penal. Porém, tratando-se de cláusula penal moratória, prevista para o caso de mora, sua natureza é cumulativa. Cumulativa por quê? Porque o credor pode exigir o cumprimento da obrigação e a satisfação da cláusula penal. Espero que tenham entendido. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.